Fala, meu povo! Então, chegamos mais uma vez com um assunto que é possivelmente o mais importante de todos, que são as principais forças armadas do planeta Terra. Eu, primeiro, enquanto ser humano e, em segundo lugar, enquanto professor, obviamente repudio esse investimento maciço em armamentos. Países como Estados Unidos, China, enfim, que vem investindo pesado em ter forças armadas cada vez mais poderosas para poder impor a sua vontade sobre outros países, sobre outras regiões, enfim. Mas o assunto existe, mesmo eu sendo contrário a ele, é um assunto de máxima importância, um assunto com inúmeras variáveis que merece de nós uma atenção, porque um estalar de dedos pode mudar simplesmente a história do mundo, pode mudar até mesmo a sociedade da forma como conhecemos. Uma guerra entre esses players aí, ela pode ser 1000 vezes pior do que uma pandemia. Antes de mergulharmos em nosso assunto, agradecer sempre ao meu parceiro, ao Colégio Cotemig, que agora, com o novo ensino médio, está ainda mais à frente dos outros colégios da região. Nós temos uma trilha de conhecimentos que realmente é imbatível e vai preparar seu filho para o mercado de trabalho enquanto colégio técnico e também para o Enem. Então nós vamos começar aqui com eles. Eu acho que não é surpresa para ninguém. Estados Unidos da América é o país com as forças armadas mais poderosas do mundo. Realmente é impressionante o que esse país investe em poder militar. Então vamos lá. Eu destaco nos Estados Unidos, primeiro, o gasto, que é absurdo. Os americanos são o número 1 do mundo em gastos militares, um gasto total de 740 bilhões de dólares em 2021. Lembrando que esse ranking nosso, ele vem de um site especializado no assunto, que é o Global Firepower, que é a grande referência no mundo em rankings militares. Então os americanos são o número 1 em porta-aviões, já foi tema aqui do nosso canal com 11. Primeiro em porta-helicópteros com 10, 92 destroyers, também o número 1 do mundo, 13.233 aeronaves militares. Esse ranking também leva em consideração outros fatores como população. Estados Unidos tem a terceira maior população do mundo, com 332 milhões de habitantes. Lembrando que numa guerra prolongada, toda a população, de uma forma ou de outra, acaba sendo envolvida no conflito. A Segunda Guerra Mundial mostrou isso muito bem. População apta à guerra, são 146 milhões de norte-americanos em idade, onde colocam eles em situação de convocação, né, para o conflito. 1.400.000 militares na ativa, é o terceiro maior exército do mundo em número de militares aptos ao combate imediatamente, e é simplesmente um país que fez toda a sua história embasado em guerras, embasado em intervenções no seu vizinho no México, depois na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, no Vietnã, na Coreia, no Afeganistão, no Iraque, enfim. É um país que fez a sua história realmente se envolvendo em conflitos militares e, tirando a guerra do Vietnã, impondo a sua vontade a outras regiões do planeta Terra. Então nós vamos ver agora, é como se fosse uma visão geral, você está pegando ali 47 itens analisados pelo site Global Firepower, e aí, se tiver em verde, o país ele tem aquele índice excelente. Se tiver em azul, é bom, e se tiver em vermelho, é ruim. E vocês podem ver que Estados Unidos, ele tem um overview extremamente favorável,
com somente 5 itens ruins, 1 item bom e 41 itens excelentes. Mas não é só olhar esse ranking, não é só olhar as cores. Você tem que também olhar o ranqueamento do país em cada item. E os Estados Unidos, eles são ali primeiro, segundo, terceiro em vários itens, mostrando todo o seu poder. Em segundo lugar, temos eles, os russos. Lembrando que esse ranking, ele é um número, quanto mais próximo de zero, maior é o poder das Forças Armadas. Em segundo lugar, com 0,0791, uma distância relativamente pequena para os Estados Unidos, nós temos a Rússia. E a Rússia, ela é interessante, porque ela é somente o 11º país em gastos militares, com 42 bilhões gastos em 2021. Então é um país que se apoia muito numa infraestrutura que já veio da União Soviética, apesar de uma estrutura, obviamente, parte dela já sucateada, em processo aí de modernização, mas é um país que leva vantagens em outros campos. Por exemplo, é o segundo maior produtor de petróleo do mundo, apesar de não estar ali entre as 3 maiores reservas do mundo. É um país que produz muito petróleo, só perdendo para os Estados Unidos, que também é um grande produtor mundial. A Rússia é o país que tem a maior quantidade de gás natural, apesar de gás natural nem entrar nesse ranking aí, mas é um país com muitos recursos. É o segundo país em aviões militares, é o segundo país em número de oficiais, de militares na reserva. São 2 milhões de jovens aptos a serem convocados imediatamente para, a partir de então, se transformarem em militares e partirem para o conflito. E é o maior país do mundo, com 17 milhões de quilômetros quadrados, o que dá a esse país uma capacidade impressionante de armamentos. E agora o overview da Rússia, também um overview muito bom. É um país com uma população grande, é um país com mais de 140 milhões de habitantes, é a 9ª população do mundo, um país imenso, e tem recursos, tem militares na reserva para poder encarar uma guerra a longo prazo, principalmente agora, né, no século XXI, nas mãos do Vladimir Putin, que quer renascer ali aquele poder que a União Soviética sempre teve. Em terceiro lugar, olha quem vem, os chineses, que representam ali um país extremamente promissor. É hoje já a 2ª maior economia do mundo, está chegando muito próximo dos Estados Unidos. Eu acredito que nos próximos 7 a 10 anos a China vai ser a maior economia do planeta Terra, e isso evidentemente reflete nos seus dados militares. Então a China é o 2º país em termos de gasto, com 178 bilhões de dólares investidos em 2021, ainda assim olha a distância para os Estados Unidos, hein? Estados Unidos 740 bilhões, a China, que é o 2º que mais investe, 178. E aqui os números que me impressionam em termos chineses. População de 1 bilhão e mais de 400 milhões de habitantes, maior população do mundo, 774 milhões de pessoas como força de trabalho, então são quase 800 milhões de chineses ativos, preparados para trabalhar em idade produtiva. Isso é muito importante, também é o número 1 do mundo. É o exército com o maior número de militares do planeta Terra, 2.185.000 militares neste momento, totalmente aptos a entrarem em combate, e é um país que vem realmente expandindo a sua influência pela África, pela Ásia e pelo mundo todo. Em quarto lugar, nós temos um país muito interessante, fechando o ranking, pelo menos desse vídeo de hoje, que é a Índia. A Índia, ela vem aí com 1207, aí é interessante percebermos como que
dos 3 primeiros para o quarto, que é a Índia, a distância já é bem grande. Então nós temos aí no mundo 3, podemos dizer assim, superpotências militares, né? E a Índia aí como um quarto, já um pouquinho distante. O que a Índia traz que chama a nossa atenção? Uma população imensa, 1.350.000.000, uma população aí que nos próximos anos vai ultrapassar a China, já que os indianos têm uma taxa de fecundidade maior, então eles vão ter a maior população do mundo. Logo, logo, um exército com, umas forças armadas com 1.445.000 militares na ativa, o segundo maior exército do mundo em quantidade de militares, só perdendo para a China, e uma força de trabalho de mais de 500 milhões de habitantes. Então a Índia tem mais de 520 milhões de pessoas, né, como força de trabalho. E em termos de gasto, é o terceiro maior do mundo, com 73 bilhões investidos em 2021. É um grande inimigo do Paquistão, já entrou em guerra com seu vizinho aí 3 vezes, uma guerra ali entre hindus e muçulmanos. É um país que vem sendo liderado por um ultranacionalista, o que nos deixa muito preocupados. Esses fanatismos patrióticos sempre são muito perigosos e vamos ver os próximos capítulos desse país que também me chama muita atenção. Ao longo do próximo ano, nós vamos aí produzir mais vídeos com a continuação desse ranking. Aí vocês vão ver que vem país aí como o próprio Brasil para podermos dissecar melhor esse assunto. Demorou? Fica com Deus todo mundo. Abraço do Clebinho.